Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma EBD, a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola que existe, a Escola de Deus, onde a gente aprende a Palavra de Deus. E eu, tia Lisiane, estou aqui mais uma vez para glorificar a Deus por essa oportunidade. Hoje começa o nosso novo trimestre! Glória a Deus por mais essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou muito feliz também que você está aí, primário, e você também, nosso visitante. Então, eu quero começar pedindo para você curtir essa aula e compartilhar com outras pessoas, para que a palavra de Deus seja pregada para muitas e muitas pessoas. Hoje, dia 3 de abril, domingo, seja muito bem-vindo aqui. Coloca o seu nome aqui no chat. Você, primário, marca a sua presença. E você que nos visita, fala como que você conheceu a gente, como que você chegou até aqui, a EBD da Marcas do Evangelho, como que você chegou aqui no nosso canal. A gente quer conhecer você, ok? Mas primeiro nós vamos começar fazendo o que, crianças? Orando, isso mesmo, nós vamos orar. E eu quero pedir para você não me deixar orar sozinha, né, gente? Ó, participa comigo. Quando eu ler a Bíblia, você lê. Quando eu ofertar, você oferta. Quando eu orar, você ora. Não me deixa sozinha. Aqui, ó, é para você participar comigo, amém? Então, agora nós vamos orar. Ora aí também. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, meu Deus, na sua casa, na Escola Bíblica Dominical, Senhor, no domingo, dia do Senhor, ó Pai, para falar a respeito da tua palavra, para aprender da sua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, abençoe cada família, meu Deus, que está assistindo essa aula, cada criança, Deus, e que o Senhor faça uma obra em nós, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? E você, eu sei que já está com a sua revista, com a sua Bíblia, com a sua oferta e com o seu caderno de oração aí, porque já começou a lição de número 1 e a nossa lição de número 1, ela diz assim: Deus me ensina um livro especial. Isso mesmo, Deus me ensina um livro especial. E que livro especial será que é esse, gente? Bom, vamos começar agora falando do nosso texto áureo. E o nosso texto áureo está aqui na nossa revista. E ele diz assim, Salmos 119:11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso o salmista diz para o Senhor, e aqui é guardado um segredo. Olha que segredo que esse versículo traz para a gente. O salmista diz que ele guarda a palavra de Deus dentro do coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Então, aquela pessoa que guarda a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus escondida lá dentro do seu coração, ela vai pecar muito menos contra Deus. Ela não vai pecar contra Deus, porque ela vai estar o tempo todo ligadinha no que agrada a Deus. Então, a gente vai ler também o nosso textuário aqui na Bíblia. Olha só. Abre aí na página 651, 651. Isso aí. Ó. Salmos 119:11. E aqui na nossa Bíblia diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, aqui nessa versão diz que escondeu. É algo tão precioso que ele escondeu a palavra no coração, porque ele não quer pecar contra Deus. Então, se ele tiver com a palavra de Deus, ó, bem firme lá na mente, no coração, ele não vai pecar contra o Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E agora, pega o seu caderno Kids aí de oração, porque nós vamos orar o nosso caderno de oração. Se você é nosso visitante ou chegou recentemente na igreja, não fica triste, porque o nosso caderno de oração, ele tem também em PDF. Então, você pode ir aqui na descrição do vídeo, baixar o caderninho de oração para você orar com a gente todos os dias o livro dos Salmos. Amém? Então, hoje, dia 3 de abril, nós vamos orar os Salmos de número 3, versículo 4. Ele diz assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Deus ouve e responde às orações do seu povo. E a nossa oração é assim: Senhor, escute a nossa oração
e responde os nossos pedidos. Querido Deus, obrigada por nos ajudar. E nós também vamos orar pelas crianças das Maldivas. Isso mesmo. A oração é assim: Senhor Deus, pedimos que o Senhor ajude as crianças das Maldivas a ter acesso à Bíblia e aos estudos bíblicos que são considerados crimes naquele país. Que o Senhor proteja as crianças das Maldivas. Olha só, crianças, a gente tem a Bíblia aqui e muitas vezes a gente não dá valor. E essas crianças, elas não têm escritura porque lá é crime ter uma Bíblia. Olha só, então agora nós vamos orar agradecendo a Deus porque Ele ouve a nossa oração e vamos orar para que Ele abençoe as crianças lá das Maldivas, para que elas sejam abençoadas e tenham liberdade de conhecer a palavra do Senhor, de ter a palavra do Senhor e de pregar a palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor é um Deus vivo, poderoso, fiel, justo, amoroso e ouve a nossa oração, meu Deus, por misericórdia. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Deus, as crianças, meu Deus, nossas irmãs em Cristo, lá das Maldivas, Senhor. Pai, cuida de cada uma delas, meu Deus, em nome de Jesus. Ajude, meu Deus, para que naquele país possa ter liberdade de culto, que elas possam ler a sua palavra, ter a Bíblia em casa, falar de Jesus para os seus coleguinhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, também vem uma parte super especial, que é a parte de nós ofertarmos ao Senhor. É uma parte que também é culto e que fala muito sobre o nosso coração, sabia? Sabia que quando a gente tem problema com oferta, com dízimo e com voto, tem alguma coisa errada com o nosso coração? Porque se a gente tem problema em ofertar, em dizimar e em votar, é porque o nosso coração ainda não aceitou que quem cuida de nós e que dá tudo pra gente é Deus. Se tudo que eu tenho é de Deus, por que eu não vou ofertar na casa do Senhor, não é verdade? Então agora nós vamos cultuar a Deus com a nossa vida, com as nossas ofertas. Então você pode ofertar através do Pix, você pode ofertar através do PicPay, você pode ofertar através das contas bancárias da igreja que está aparecendo aqui, ou você pode ofertar assim. Você pode colocar sua oferta num cofrinho e à noite você trazer na tesouraria da igreja quando você vier para o culto. O importante é você não deixar de ofertar. Oferte ao Senhor. Então, enquanto toca esse louvor, nós vamos adorar a Deus com o louvor e com as nossas ofertas. Amém? Vamos lá. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem,
Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus. Glória a Deus! Vamos orar por aqueles que ofertaram com coração puro, que alegraram ao Senhor com um coração voluntário, e também por aqueles que não puderam ofertar por um motivo justo. Nós vamos orar para que as portas do céu se abram sobre a sua vida. Amém? Senhor Deus, eu te louvo, Pai. E eu te peço, Pai, que o Senhor a cada dia nos dê um coração voluntário, um coração, meu Deus, que se alegre em ofertar na sua casa, que sabe que tudo que nós temos é do Senhor e não nosso, ó Pai, porque foi o Senhor quem nos deu. Eu peço que o Senhor venha abrir, meu Deus, as janelas do céu com bênçãos sem medida, Pai, sobre aqueles que ofertaram na sua casa e por aqueles que desejam ofertar, mas não tiveram condições, ó Deus, que o Senhor abra as portas em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Agora vem aquela parte do nosso banquete, a parte que a gente vai ser alimentado pela palavra de Deus, que a nossa alma vai ficar fortalecida e cheia de bênçãos através da poderosa e viva palavra de Deus. Então, olha só, pega aí a sua revista. Como eu falei antes, o título da nossa lição é Deus me ensina um livro especial. E hoje a nossa palavra é muito especial porque vai falar sobre um tesouro preciosíssimo. Um tesouro preciosíssimo que não tem medida, não tem valor. Ele é tão precioso que não dá para calcular o valor que ele tem, porque é muito, 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 muito grande, tá? Então, olha só. Eu quero dizer para vocês, para pegar aí a sua Bíblia, isso mesmo, segura aí a sua Bíblia. Pega ela. Toca nela assim, toca na capa dela. Segura ela. Dá um abraço na sua Bíblia assim. Ai, um abraço. Agora abre ela. Toca nas folhas dela. Ó o barulhinho que faz. Ó, mexe nela. Cheira a sua Bíblia. Por que, tia, que você está fazendo isso? Porque hoje a gente vai falar sobre ela. Hoje a gente vai falar sobre esse livro precioso que é a palavra de Deus. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Esse aqui é o livro especial. E esse livro, ele deve ter a nossa reverência, deve ter o nosso respeito, porque ele é a palavra de Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, que é esse livro especial que foi deixado por Deus para nós, ok? Então, ela é muito valiosa, como eu falei. Muitas pessoas não sabem o valor que ela tem, não entendem o valor real que ela tem, mas ela é um tesouro preciosíssimo para nós. Então, olha só. Antigamente, a Bíblia, ela não era assim um livro bonitinho, todo formadinho assim, em formato de livro mesmo, igual a gente tem hoje, né? Antigamente, primeiro que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, então a palavra de Deus ela era lida para as pessoas no templo, ok? E também não existia, sabe o quê? Não existia copiadora, não existia essas máquinas de xerox, não tinha computador, então não tinha como fazer cópia da Bíblia assim, né, rapidinho e tal, igual a gente faz hoje, que só vai lá no computador, imprime e sai aquele montão de folha e tudo rápido, tudo certo. Não era assim. Então, não existia impressora. Então, como que a Bíblia era feita, tia? Como que se fazia as cópias da Bíblia? Existiam pessoas chamadas escribas. Eram pessoas especializadas em escrever. Isso mesmo, eles escreviam a Bíblia e era igualzinho. Uma igualzinha a outra, mesmo sendo escrita à mão. Eles escreviam à mão com tinta e ela ficava igualzinha, as cópias iguaizinhas. Eles eram especialistas em escrita, por isso que o nome deles eram escribas. E sabe onde que eles escreviam? Será que vocês têm ideia? Vocês já viram aqueles rolos assim, chamados papiros? Antigamente, ó, vai aparecer aqui para vocês verem, ó, os papiros, aqueles rolos. Então, mas vocês sabiam que papiro é uma planta? Sabia disso?
É isso mesmo, papiro é uma planta. E ela dava muito lá nas margens, lá na região do rio Nilo, no Egito. E aí essa planta era pega e quando ela estava ainda úmida, ela era prensada, ficava bem fininha, como se fosse uma folha. E era ali que os escribas escreviam a palavra de Deus e isso era enrolado e guardado. E como tinham pouquíssimas cópias, pouquíssimos exemplares desses rolos que tinha a palavra de Deus, a lei de Deus, elas eram guardadas no templo, eram muito preciosas. Ficavam guardadas no templo do Senhor. Amém? Só que, crianças, como a gente lê o devocional, a gente sabe que o povo de Deus muitas vezes se afastou dos caminhos do Senhor, entrou em desobediência. E nesse tempo em que o povo pecou contra o Senhor, os povos inimigos vieram e invadiram a terra, destruindo o templo de Jerusalém, destruindo o templo do Senhor, onde estavam esses rolos preciosos com a lei de Deus, com os mandamentos do Senhor. E a lei de Deus ficou perdida. Isso mesmo, esses papiros, esses rolos ficaram perdidos no meio dos destroços, dos escombros, da destruição do templo. O templo caiu, foi destruído mesmo. Ficou um montão de destroços, um monte de pedaço. E as preciosas palavras de Deus ficaram perdidas no meio daquele monte de entulho de templo destruído. Olha que tristeza. E muitas coisas continuaram acontecendo de ruim, porque o povo estava afastado de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. E hoje nós vamos ver, criança, uma história de um rei chamado Josias, que tem tudo a ver com isso que eu falei até agora. Só que eu quero começar dizendo para vocês que o rei Josias, quando ele começou a reinar, ele tinha a idade de vocês. Isso mesmo, o rei Josias, quando ele começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade. Isso mesmo, pode ficar aí de queixo caído, foi isso mesmo que aconteceu, ele tinha 8 anos de idade. Agora imagina você, primário, com 8 anos de idade, governando um reino, governando uma nação, um país, governando um país com 8 anos de idade. Com certeza ele precisava de muita sabedoria, de muita direção de Deus, para conseguir ter noção do que fazer, porque ele era uma criança. Apesar de ser rei, ele era uma criança e ele precisava de muita sabedoria. E aonde que ele ia encontrar tanta sabedoria para, sendo criança, conseguir governar uma nação? Aonde? É isso aí. Na palavra de Deus. É isso mesmo, com certeza ele acharia. Só que não era tão simples assim. Porque na época que ele começou a reinar, quando ele assumiu, a palavra de Deus estava como? Perdida. A palavra de Deus estava perdida. Perdida nos escombros do templo. Tinha se perdido, ninguém sabia cadê, tinha sumido, não achava, não tinha. Só que no seu reinado, crianças, o rei Josias, ele decidiu buscar a Deus. Mesmo criança, ele sabia que ele não conseguia sozinho, que ele precisava de Deus para poder governar. E aí ele decidiu também corrigir a maldade do povo, porque ele sabia que o povo estava naquela situação porque tinha se separado de Deus. Não era uma coisa certa, né? Quando eles estavam obedecendo a Deus, Deus os guardava, mas quando eles se afastavam de Deus, a mão de Deus saía sobre eles e eles ficavam à mercê da maldade dos povos, né? E aí, ele também tomou uma decisão muito legal. Ele decidiu restaurar o templo do Senhor. Isso mesmo, ele decidiu reconstruir o templo. Ele falou, não, o templo de Deus não pode ficar assim. O templo do nosso Deus tem que ser erguido novamente. E aí ele decidiu reerguer o templo. E aí chamou todo o povo e o povo ofertou para a reconstrução da casa de Deus. Olha que coisa legal. E eu quero aproveitar e dizer para você que não é parecido com o que está acontecendo com a gente. A gente não está ofertando, todo mundo se juntando
para reformar o nosso novo espaço de culto. E isso mesmo, se para você que é visitante isso é uma novidade, eu quero te contar aqui que nós vamos ter um novo espaço de culto, um novo lugar para a gente cultuar. Então fica ligadinho que a gente vai divulgar aqui no canal, nas redes sociais da igreja, onde que é o endereço, quando que vai estar pronto. E eu já quero perguntar para você, primário, você já fez o seu propósito de oferta para ajudar na reforma e na construção do nosso novo templo, né? Porque se você não fez, tá na hora de você fazer. Hoje mesmo aí conversa com seu pai, com a sua mãe, faz a sua oferta para você também ser participante dessa obra que não é minha, não é do pastor, é de Deus. E você que nos visita hoje aqui, que está assistindo aqui, que não é da igreja, mas que acompanha a nossa EBD, se você tem sido abençoado por essa obra e se Deus colocar no seu coração de você querer ofertar para nos ajudar a construir o nosso templo, a reformar o nosso novo espaço de culto para que muitas mais pessoas sejam abençoadas e conheçam a palavra de Deus, entre em contato conosco, pode ser aqui no chat, pode ser através das nossas redes sociais, tem nosso telefone, nosso e-mail. Se Deus tocar no seu coração de você ajudar essa obra, em nome de Jesus, faça isso. Amém? Então, olha só, o povo se juntou para reconstruir, para reerguer o templo de Deus. E aí, um dia, nessa reforma, todo mundo lá reformando e reforma, e sobe parede, tira entulho, e aquela arrumação toda para o templo ser erguido, o sacerdote, um sacerdote chamado Ilquias, ele achou um grande tesouro. No meio de tudo aquilo, no meio daquela sujeira de obra, daquele para lá e para cá de gente mexendo para reconstruir, limpando os escombros, ele achou um tesouro. Ele encontrou, crianças, no meio daquilo tudo, o livro da lei de Deus. Ele achou os papiros perdidos. Ele achou a palavra de Deus que estava perdida há tanto tempo. E ao ler aquela palavra, ao ler aqueles pergaminhos para o rei Josias ficou muito triste. Ele ainda era jovem, ele não tinha nem 20 anos. E ele ficou muito triste porque ele descobriu que por muito tempo o povo estava separado de Deus por causa da desobediência. E estava pecando contra Deus. Fazendo muitas maldades. E não seguindo a lei de Deus. E aí o rei Josias, ele decidiu fazer algo muito legal, crianças. Quando ele viu que ele e o povo estavam separados de Deus por causa da desobediência, ele foi lá e se humilhou. Ele foi lá, se humilhou, pediu perdão a Deus e chamou todo o povo também. Vamos nos humilhar, vamos falar para o nosso Deus que agora nós queremos refazer aliança com Ele, que agora nós queremos obedecer a Ele. E a lei foi lida diante das pessoas, a lei foi lida para o povo. Ele chamou o sacerdote, os levitas, todo o povo, do maior até o menor. Ele chamou todo mundo, vem todo mundo aqui, todo mundo precisa ouvir. Nós estamos desobedecendo o nosso Deus. A preciosa palavra de Deus foi achada e agora a gente tem como agradar o nosso Deus de novo, agora a gente tem como saber. E aí ele pediu que todos prometessem a Deus, que todos fizessem uma aliança com o Senhor de novo, de que obedeceriam ao Senhor de todo o seu coração. E assim o povo fez. Assim o povo fez. E olha que bênção. E enquanto Josias viveu, enquanto o rei Josias esteve vivo, o povo foi fiel a Deus, adorando somente a Deus, o único e verdadeiro Deus e Senhor. Glória a Deus pela sua palavra, porque onde a palavra de Deus está, tem vida, crianças, tem vida. Glória a Deus. E agora a gente vai falar sobre o que essa história tem a ver com a minha vida, certo? Que é a aplicação da nossa aula. Então vamos lá. Tia, o que essa história tem a ver com a minha vida? Bom, número 1, a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez você pense, tia, claro que a Bíblia é a palavra de Deus, quem é que não sabe disso? A Bíblia toda é a palavra de Deus. Isso mesmo, toda, todinha, sem nenhum pedacinho que está lá, não é a palavra de Deus. Tudo é proveitoso para nós.
Então, eu quero dizer que cada frase, cada história, cada pedacinho que está lá pertence a Deus. E Ele deixou cada detalhe, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele vai fazer, Ele deixou escrito na Bíblia para que a gente conheça Ele e saiba como agradar a Ele. É isso mesmo. E tudo que tem nela é essencial para a nossa vida. Nada que está na Bíblia está escrito à toa. A gente precisa pensar nisso. Toda vez que a gente for ler o devocional, o que isso tem a ver com a minha vida? Senhor, me mostra o que essa palavra, o que essa leitura de hoje tem a ver comigo. O que o Senhor quer falar comigo hoje com essa leitura? Porque a palavra de Deus ela é viva. Ok? E como a palavra de Deus é viva, ela não está lá só para a gente conhecer. Não adianta eu conhecer toda a Bíblia, eu preciso viver, porque ela é para a vida. Ela não é só para nossa mente, ela é para nossa vida, para a gente viver essa palavra. E por que a palavra de Deus ela é viva? Porque Deus é vivo. Deus existe, Deus é uma pessoa e Ele se comunica com a gente. E é por isso que Ele escolheu deixar a Bíblia escrita, Ele escolheu deixar a palavra dEle assim, escrita num livro. Foi a opção de Deus, Ele escolheu assim. E a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. É isso mesmo, a palavra de Deus ela tem poder para transformar aquele coração duro de pedra, escuro, num coração de carne que ama e obedece a Deus. Essa palavra é muito poderosa. E a palavra de Deus ela nunca muda, porque ela é a verdade total. Total. A palavra de Deus ela nunca falha, porque Deus não mente, Ele é fiel, Ele não falha, Ele tem todo o poder. A palavra de Deus é perfeita porque Deus é perfeito. E tudo que está aqui nessa palavra vai se cumprir. Do início ao fim, nada, nem uma letrinha vai deixar de ser cumprida dessa palavra que está aqui. Amém? Então, agora, número 2. Através da Bíblia, eu aprendo a agradar a Deus. Crianças, Deus ele é tão bom que Ele decidiu se mostrar para os homens através da sua palavra, da Bíblia. Como que Ele é, o que agrada a Ele, o que não agrada, como que Ele fala, como que Ele faz as coisas. Está tudo na Bíblia para a gente saber de Deus. Olha que legal. Foi nela que o Senhor nos disse como que a gente faz para ser fiel e para alegrar o nosso Deus. E Ele também faz as promessas dEle, as promessas de bênçãos, de cura, de sustento, de salvação, está lá na Bíblia. É lá que estão essas promessas. E na Escritura, Deus também nos diz o que vai acontecer no final dos tempos. Antes de Jesus voltar e depois que Jesus voltar, lá a Bíblia fala o que vai acontecer, Deus disse o que vai acontecer. Então o povo de Deus que conhece a Bíblia não fica desesperado pensando, o que será que vai acontecer? Será que vai ter guerra? Será que vai ter doença? Como que vai ser? Como que vai ser quando Jesus voltar? Porque está tudo na Bíblia, Deus deixou tudo para a gente saber quando e como que vão acontecer as coisas. E Ele deixou também os mandamentos dEle. Ele deixou as histórias de homens crentes para a gente conhecer e saber que agradaram a Deus com a sua vida. Por exemplo, Davi, que agradou a Deus com a sua vida. E também na sua morte, como Estevão, que até na hora da sua morte ele glorificou a Deus. Ele viu a Deus, ele orou a Deus. O Senhor diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé, crianças, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Escritura. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor através da Escritura. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível alguém que não tem fé agradar o nosso Deus. Agradar o Senhor. Amém? Número 3. E é a parte principal aqui. Eu quero que vocês prestem total atenção agora. A Bíblia, ela nos mostra o maior tesouro que existe. Tia, para que existe a Bíblia? Você já se perguntou? Por que a Bíblia existe? Para que ela existe? Então, eu vou te dizer agora para que ela existe. A Bíblia, ela existe para nos mostrar uma pessoa. A Bíblia, ela existe para nos mostrar, para revelar para a gente o nosso maior tesouro.
o nosso maior presente, que é Jesus Cristo. É isso mesmo, a Bíblia só existe por causa de Jesus. Desde o princípio, desde o início, ou melhor, antes do início, nas eternidades passadas, antes de tudo isso aqui existir, antes de existir homem, terra, bicho, tudo, céu, água, antes de existir tudo isso, Deus Pai já tinha planejado dar para o seu filho Jesus uma herança. Antes que tudo existisse, Deus já tinha decidido dar para o seu filho um povo que seria dele para sempre. Um povo que ama Jesus, um povo que adora Jesus, um povo que ele compraria com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Desde o princípio, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo conheciam toda a história. Eles conheciam a história desde o início, desde Gênesis até o Apocalipse, eles conhecem a história. E por amor deles mesmos e para a glória deles mesmos, tudo foi feito por causa de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então eu quero agora abrir com vocês João 1:1. Pega a sua Bíblia e abre na página 292. 292. Se você não consegue ainda manobrar a sua Bíblia, pede ajuda ao seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho. Lá em João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não podiam compreendê-la. Crianças, lá no início de tudo, Jesus estava com Deus, criando todas as coisas. E a Bíblia só existe para nos mostrar Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Cordeiro, a luz do mundo, o Verbo que se fez carne, porque verbo é palavra. A palavra de Deus e o Verbo são Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. A Bíblia é importante, ela é preciosa, ela é um tesouro porque ela fala de Jesus. Ela fala do Filho de Deus, da coisa mais preciosa que a gente tem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? E agora eu quero dizer para você que existe também um livro que pertence a Jesus. Existe um livro chamado Livro da Vida. Um livro que só Jesus pode abrir. Porque quando ele foi mostrado para João, João chorou porque não tinha nenhum homem que podia abrir esse livro. Mas aí Deus disse para ele assim: não chora, porque existe um homem que pode abrir esse livro, porque ele é fiel e justo, ele é limpo, ele não tem pecado. E esse homem é Jesus Cristo. Ele tem o livro da vida. E quando a gente chama Jesus para morar no nosso coração, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, no livro dele. E se nós permanecemos fiel, obedecendo a Deus, sendo fiéis a Ele, amando Ele e fazendo a vontade dEle, quando Ele nos chamar lá para o céu, o nosso nome vai estar escrito nesse livro da vida. O livro do Cordeiro, o livro de Jesus. Então, se você quer ter o seu nome escrito nesse livro, se você quer ir para o céu junto com Jesus, a palavra viva, vamos orar hoje nessa manhã por isso. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer chamar Ele para morar no seu coração,
para que Ele esteja sempre com você, até o dia de você ir morar no céu com Ele. Nós vamos orar agora, você peça a Ele, diga para Ele que você deseja Ele, que você quer Ele, que você ama Ele, que você quer que Ele mude o seu coração. E você que já chamou, fique firme. Fique firme até o dia de Jesus voltar, amando a palavra dEle, porque essa palavra fala somente dEle. Amém? Então nós vamos orar agora, ora aí comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, pela sua palavra, que é a palavra de Deus. Senhor, que nós venhamos aguardar essa palavra dentro do nosso coração, Senhor, escondida, para que a gente não venha pecar contra o Senhor, Pai. Ajude a cada criança, meu Deus, que vai entregar sua vida ao Senhor, que vai chamar o Senhor para morar no seu coração. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor venha escrever o nome dela no livro da vida e ajudá-la a perseverar até o dia do Senhor a chamar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, a parte da nossa atividade de hoje, eu sei que vocês já fizeram, vocês são crianças muito, muito, muito inteligentes, mas agora nós vamos falar sobre a lição. Amém? 3 atividades. Atividade de número 1. Pinte apenas as afirmativas corretas. Então, você vai ler ali naquelas biblinhas o que tem em cada frase e você vai pintar só o que está certo, tá bom? Atividade 2. Circule somente a imagem que mostra o livro mais valioso que existe. E aí você vai fazer um círculo lá no livro mais valioso que existe. E número 3, complete corretamente o versículo usando as palavras do quadro abaixo. Você vai completar o versículo com as palavras corretas. Cuidado que tem palavra no meio que não tem nada a ver com o versículo, tá? Fica ligadinho então. Amém? A nossa EBD de número 1 do trimestre fica por aqui. Foi muito bom estar aqui com você. Deus abençoe você, abençoe sua família. Hoje à noite vamos nos encontrar aqui no culto. Você, visitante, vem com a gente. Vem cultuar com a gente aqui na igreja. Tenha um excelente domingo. Deus abençoe você, sua família. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.